E sejam bem-vindos aqui na sala do pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Obrigada por nos receberem em seu lar. Eu sou a pastora Lupe. E eu sou o pastor Cláudio Piragini. E hoje eu quero falar aqui, que eu tenho várias pessoas que curtiram a nossa fanpage. Que legal. Então vamos mandar, eu vou falar, você manda um abraço. Tá bom. Thaís Rocha. Um abraço. Não, fala a todos que, né? A gente manda um abraço. Então tá bom. Andréia Passos. Ângela Maria. Misael Falcão. Um abraço, Misael Falcão. Miriam Barbosa. Rose Moratori. Viviane Basílio. Andréia Menezes da Silva. Rita Duarte. Érica Souza. José Acosta. Tem mais? Pode ler tudo? Nossa, que legal. MK Estúdio, Marcos Rodrigues. Carolina Casagrande. Essa já é membro da igreja. Patrícia Vargas. Um abraço, Patrícia. Maria Pazanese Nenê. Aline Souza Carvalho. Ilze Ibra. Nara Núbia. Estou terminando. Gabriela Lima e Zenaide Rádio. Um abraço a todos. Obrigada por curtir a nossa página lá no Facebook. Aproveita e seja um amigo na sala do pastor divulgador, abençoando o nosso programa, né, divulgando através do seu Facebook e convidando seus amigos, familiares, amém? Amém. Nosso Facebook, então, é Igreja Quírios, essa é a fanpage da Quírios. E eu estou desafiando você a curtir a nossa fanpage lá. Quando acabar o programa, já entra lá, pega o teu smartphone, teu tablet, já entra lá e já clica a fanpage da Quírios, Igreja Evangélica Quírios. A Lu Reis também mandou um recado aqui, disse assim, suas palavras me fazem muito bem. Ai, que bênção. Um abraço, Lu Reis, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo fez esses recados. É. Legal, né? Amém, Tem recadinho porque- da Quírios hoje? Tem um monte de recadinho, né? Principalmente porque a gente quer te conhecer Carioca fala monte? um monte. Carioca fala isso aí, gente, um monte. Nós queremos te conhecer, então vem participar conosco dos nossos cultos. Toda quinta-feira, às 20 horas, vamos começar o estudo de Daniel. Né? Livro de Daniel, começando desde o capítulo 1, versículo por versículo, né? Vamos meditar sobre a história do grande profeta Daniel. Né? Isso, então toda quinta-feira, às 20 horas, estudo da palavra. E sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Você é nosso convidado, você que quer interceder por alguém, você que precisa de oração, venha aqui na Quírios que nós vamos orar por você. Você que precisa receber aí uma unção, venha sexta-feira às 20 horas, pastor João Nobre, sempre com uma palavra de autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. É isso aí. A Igreja Quírios fica aqui na Lapa, na rua Eleodoro Ebano Pereira, 267. E quando vier aqui, faça como Paulo. Paulo estava aí domingo de novo. Venha dar um abraço na gente, venha falar com a gente. É uma bênção. E domingo, 10 da manhã, são 2 horários, né? 10 da manhã e 18h30, que é o nosso culto da família. Glória a Deus. 10 da manhã, então, a gente espera você e às 18h30 também. Você escolhe o horário que for melhor. Você que trabalha em shopping, você que trabalha em hospital e domingo é mais corrido, pode vir de manhã e depois vai para o seu trabalho, né? E para ter mais informações das programações de sábado, né, da nossa programação da Quírios, acesse o site www.igrejaquirios.com.br. E lá no nosso site tem o mapa como chegar na Quírios, tem os telefones de contato, e-mails, tem o link da rádio, né, que é a nossa web rádio, 24 horas, a todo instante uma palavra edificante, um louvor. Então, acesse o nosso site www.igrejaquirios.com.br. E também para dos jovens, você pode dizer, tem culto de terça, né, cada 15 dias dos jovens. Nós temos um culto uma vez por mês, todo terceiro sábado dos jovens. E eles estão fazendo agora de sexta-feira à noite, uma vez por mês, o Let's Play. É muito legal. É muito bom. Às 10 da noite, depois da faculdade, eles estão vindo para cá e tendo um tempo em família aí, em desenvolver relacionamentos, amizade, né? Esses são os nossos jovens. Está tudo lá no site www.igrejaquirios.com.br. E o Facebook é Igreja Quírios. E o YouTube, o canal do YouTube é Igreja Quírios, lá tem todos os vídeos, tudo que você precisa conhecer. E no site também, você vai ouvir agora uma pregação, você pode continuar ouvindo essa pregação pelo nosso site. É isso aí. Então recebe essa palavra agora, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Tenho certeza aí que essa palavra vai encontrar o teu coração aberto e que seja para a glória do Senhor Jesus. Gálatas 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, a alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Vamos orar? Ó Deus, eu clamo pela Tua presença nessa palavra. Eu clamo para que cadeias sejam quebradas, resistência espiritual seja quebrada. Eu clamo, Senhor, para que tudo aquilo que for ministrado, falado, venha direto do Teu trono, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nessa pregação, nessa noite, eu peço, Senhor, para que o Senhor venha de encontro às necessidades do Teu povo. Venha falar conosco, venha abrir o nosso coração. Que os Teus anjos que ministram, cerquem essa igreja hoje. E que elas possam, Senhor, eles possam estar ministrando nas nossas vidas, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu costumo, quando levo minhas filhas para a escola, de manhãzinha, pega aquele trânsito lindo na Marginal, colocar na Band News, colocar na CBN, vocês fazem isso também? Para ouvir uma noticiazinha? E essa semana eu peguei atrasado o comentário, não sei quem estava falando na Band FM, falando sobre uma situação, um jornalista, que ele viveu naquele dia. Ele disse que 7 horas da manhã ele pegou um táxi. E quando ele pegou o táxi, estava indo para a Band, um carro com vidros escuros, começou a parar do lado dele, do taxista, e começou a buzinar, a empurrar o trânsito, começou a fechar todo mundo, e um desespero, um estresse, e joga o carro ali, e joga o carro aqui, e fecha, e buzina, e fica acelerando. E aí o taxista olhou para o comentarista lá e disse assim: olha, imagina como é que vai ser o dia dessa pessoa. São 7 horas da manhã e ela já está nesse estado. Aí o trânsito mais para frente, farol fechou, engarrafou, um carro emparelhou do lado do outro, o taxista do lado do outro carro. O taxista não sabia quem estava, o vidro escuro. Ele abriu o vidro e falou: imagina como vai ser seu dia hoje, são 7 horas da manhã e você já está assim. E aí o carro do lado baixou o vidro, era uma senhora levando a filha adolescente para a escola já, e começou a falar todo tipo de palavrão e xingo e gestos que você pode imaginar. Já viveu uma situação dessa? Já passou por isso no trânsito? Aí você vai entender que nós vivemos um tempo onde algumas pessoas justificam isso porque há muito estresse, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão passando por muitas dificuldades. Hoje o clima, a pressão está muito grande. E algumas pessoas vão dizer isso, mas eu tenho uma teoria para isso que eu quero apresentar para você. E me escute então até o final. Porque o que eu vou dizer para você, talvez você não vá concordar no começo, mas me dê a oportunidade de expor aqui o que Deus tem falado no meu coração sobre isso. Mas quando você vai para o trabalho, você encontra pessoas também que elas falam que são suas amigas, que estão com você, não é assim? Que você pode contar com elas. E na maioria das vezes, quando você vai ver, essas pessoas deixam você na mão. Você vive uma geração. Hoje eu estava conversando com um empresário e ele falava assim para mim, ele começou a contar a história para mim, e ele não é cristão, e ele falou uma coisa muito interessante para mim. Falou como é difícil, as pessoas querem começar a trabalhar hoje e querem ficar ricas amanhã. Em um mês elas querem ser já ricas, né? E a gente vive uma pressão onde você não consegue encontrar mais aquela amabilidade, as pessoas não são mais amáveis. Aliás, se você for muito amável, muito gentil, se você é muito gentil com o homem, eles vão dizer que você... O que vocês estão rindo? Né? As pessoas, você chegar assim, não, pode entrar na minha frente. Ou segurar a porta do elevador para o camarada estar chegando, e falou, pois não. E aí? Crise. E se você é muito gentil com uma mulher, né? Você dá uma vaga para o trânsito, assim. Outro dia eu estava, Lupe, fica em paz, nós estamos juntos. Eu estava entrando no shopping,
E eu não sabia quem estava do carro do lado, e aquela pessoa me deu uma fechada para entrar, eu parei o carro, deixei a pessoa entrar, ela entrou, aí eu entrei, né, com o carro, aí nós fomos procurar a vaga, aí tinha uma vaga, ela passou da vaga, ela não viu, aí ela pegou, deu um ré rapidinho, porque a vaga ia ser agora minha, porque eu estava mais próximo, e aí eu dei ré, deixei ela estacionar, e aí parei, assim, do lado tinha uma vaga, eu fui estacionar, aí a pessoa abriu assim, uma moça deu um sorriso grande, e eu fechei o vidro, porque senão minha mulher me mata, mas... eu tenho uma explicação para isso. Eu acho que isso não é só o estresse. Eu acredito verdadeiramente que isso não é só problemas da nossa sociedade, mas é um problema de uma sociedade, sim, vazia. Uma sociedade que está tão distante das coisas espirituais, que está vazia. E por que está vazia? Ela tem atitudes de quem não tem nada a ver com as coisas do Espírito Santo de Deus. Então é uma sociedade que está ansiosa, é uma sociedade que está sempre nervosa, é uma sociedade que está sempre correndo, procurando alguma coisa para resolver o seu problema, e que está 7 horas da manhã, já está no estresse mais alto da sua vida, porque tem que fazer alguma coisa, e essa sociedade vazia, ela não consegue ter amor, ela não consegue ser fiel, ela não consegue ser generosa, ela não consegue ceder a vaga, ela não entende o que é ceder uma vaga do seu lugar, ou deixar alguém entrar na sua frente. É uma sociedade vazia, que justifica esse vazio por meio de problemas da nossa sociedade, preocupações, mas é uma sociedade que não tem paz no coração. E a minha teoria, que talvez você não concorde, é que isso é uma total ausência da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E que nós cristãos muitas vezes podemos ser vazios dessa maneira. Porque eu não sei se você já presenciou essa experiência, mas quando eu me sinto vazio, e não se escandalize não, porque a gente que está pregando toda hora, a gente está ministrando toda hora, e a gente está em pressão também toda hora na igreja, há momentos que nós nos sentimos vazio, mas quando eu estou vazio, eu fico mais ansioso, naturalmente eu já sou ansioso, se você ligar para mim e falar assim, nós vamos almoçar amanhã, eu falo, legal, nós vamos. E dá 8 horas da manhã, você não me avisa onde é. Vocês estão falando, ixi, eu já começo. E aí, onde é? Será que eu vou pegar trânsito? Será que eu tenho que sair cedo? Naturalmente eu sou ansioso. E tem pessoas aqui que naturalmente podem ter uma tendência mais à depressão. Amém? Entende o que eu estou querendo dizer? Se sentir um pouco mais triste. Mas quando eu estou vazio, eu fico mais ansioso. Meu coração tem total ausência de paz, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a paz, que o fruto do Espírito é o amor. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de entrar na presença de Deus, está muito ansioso, muito preocupado, e as pessoas vêm dizer para você, olha, a vida está difícil, olha o dólar subiu a R$3, o que será de nós? Não temos água, e não temos dólar agora também, o que nós vamos fazer da vida? E aí você está cheio do Espírito Santo, você fala assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à direita, mas eu não, jamais serei atingido. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém! Mas você tem que estar cheio. Chega aquela pessoa terrorista para você, você conhece gente terrorista? Terrorista é o seguinte, você está assim, né? Olhando para o alto, dizendo, Deus, Tu és maravilhoso, cantando aquele hino, pela cruz me chamou. Aí o terrorista para. Aí você fala, tudo bem? Eu falo, bem não, está ruim. Eu nem te falo. A Al-Qaeda, os árabes, está todo mundo atrás de você. Mas quem? O irmão falou, o primo falou, a tia falou. E aí você começa com o coração. Você já estava assim, pela cruz. Aí você fala, é mesmo? Não é assim? Aquilo entra na tua cabeça de um jeito, não? Aí você começa, mas por que falaram isso de mim? Por que fizeram isso comigo? O que está fazendo? Vamos resolver. E aquilo fica na sua mente o dia inteiro. E a paz que estava no seu coração foi embora. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter momentos da nossa vida onde a gente vai ter preocupações, ou não vai ter ansiedades. Eu acredito que isso é natural, eu que sou ansioso. Mas a Bíblia diz o seguinte, ela diz que quando o fruto do Espírito está dentro do nosso coração, e quando o nosso coração está cheio da presença do Espírito Santo de Deus,
nós vamos ter mais amor. Você concorda com isso? E se está faltando amor, é porque está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. Ela diz que você vai ser mais paciente. Como é que anda a tua vida? Tolerância zero. A pessoa chega para você e fala bom dia, você fala bom dia por quê, irmão? Como é que é? Você está me encarando. Qual que é a sua? É assim que você está ultimamente? Não tem paciência para nada. O irmão olha para você e fala assim, nossa, que legal te ver aqui. Vê por quê? Você não me viu? Você não sabe quem eu sou? Você já falou para uma irmã assim, que legal, gostei do seu cabelo, como está bonito. É, bonita, eu sou sempre bonita, só hoje que você viu? Tolerância zero, irmão, tolerância zero. A gente não para pensar que para viver nessa vida e nessa sociedade, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, senão não tem paz no coração, meu irmão. Quando eu vejo essa situação econômica do nosso país, eu fico pensando assim, e agora? Aí vem o Espírito Santo e fala assim, olhe para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aí quando eu fico escutando assim, eu vi uma matéria essa semana no jornal, 10 anos de crise estão prometendo aí para nós. Eu não vou participar, eu já avisei que eu não vou nessa crise aí. Essa eu não vou. Se vocês quiserem, vocês vão, eu não vou. 10 anos. Aí você fala, meu Deus, 10 anos. Aí você começa a ouvir a palavra de Deus e fala assim para você, a porta que eu abro, ninguém fecha. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Posso ouvir mesmo glória a Deus aqui, ó? Então, quando você vai se enchendo da presença do Espírito Santo, aquele sentimento que você tem pelo teu irmão, assim, que de vez em quando, até mesmo na nossa família, o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida, e eu costumo dizer assim, graças a Deus eu não tenho esse problema, mas todo mundo tem um cunhado que merece, né? Todo mundo tem uma pessoa da família que precisa, mas Deus vai enchendo seu coração de amor, não é verdade, estou dizendo? Aí as pessoas, você começam a ver a sua generosidade, e elas dizem, você é bobo, você está ajudando a pessoa, ela não merece. Mas não é isso, querido, é que o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida, né? Eu estou me sentindo assim, meio um ET falando isso para vocês. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui essa noite? Não é que a gente não entende o problema, não é que a gente é alienado, não é isso, não é que eu não vejo o que está acontecendo, eu vejo, mas eu confio naquele, querido, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dizer amém, meu irmão, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Mas quando eu estou longe dele, quando eu estou vazio, alguém disse para mim assim, hoje de manhã foi uma coisa engraçada, começou a chover, deu um mover aqui na igreja, todo mundo começou a olhar, eu falei, pessoal, é chuva. Aí eles, meu Deus, como é que eu vou embora para casa? A gente fica ansioso com tudo. Não estava orando pedindo chuva até ontem? Não orou, fez campanha, a Lupe fez uma vigília pedindo chuva. Choveu, irmão, glória a Deus. Mas nós não conseguimos viver desse jeito. Por quê? Porque as pessoas começam a levar para a nossa vida de um jeito assim, isso que vai acontecer é muito ruim, olha o problema que está acontecendo. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, as pessoas olham para mim e dizem assim, pastor, o senhor não está vendo? Eu estou vendo, mas eu estou vendo uma outra coisa que você não está vendo, porque se você só vai poder ver o que eu estou vendo, se você estiver cheio do Espírito Santo também. Ao nosso lado, existe um exército que milita ao nosso favor. Você crê no que eu estou dizendo? Aí quando a pessoa está vazia, sabe, fraquinha, você fala para ele, ao nosso lado tem um exército, esses pastores aí, só fica vendo glória, só anjo com espada flamejante. Não é isso, meu irmão, não é isso. Eu já disse para você aqui nesse sermão que naturalmente eu sou mais ansioso, mas quando o Senhor me toca com paz, às vezes outro dia chegaram para mim e falaram isso, você fala lá que está sem dinheiro na igreja, mas você é chorão, porque você está muito calmo para quem está sem dinheiro. Irmão, se eu me desesperar toda semana que surgiu uma conta nova aqui para eu pagar, uma conta nova que eu não estou esperando, eu não vivo. Mas eu tenho uma fé que diz para mim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Mas já disseram para mim isso, sabia? Sabe, pastor? Fala assim para mim, mas está muito tranquilo. Não é que eu estou tranquilo, meu irmão. A igreja é de quem? Aquele que te sustentou ontem,
Não é o mesmo Deus que vai te sustentar hoje? Você crê nisso, estou dizendo? E não é o mesmo Deus que vai te sustentar amanhã? Mas se você, para ouvir isso, você tem que estar cheio. E aí quando você está vazio, você fala isso, a pessoa fica até irritada, fica até brava com você. Você é um alienado mesmo. Você já foi na igreja lá e agora você acha que vai dar tudo certo para você. Olha aí, tudo dando errado. Porque a pessoa, é interessante, quando você entra na presença do Espírito Santo, ele começa a mostrar para você o que ele está fazendo. Coisas que você não está vendo. Coisas que você não está vendo. Espiritualmente, ele não parou de trabalhar na tua vida. Mesmo quando você passou por alguma dificuldade na tua vida, ele estava com você ali, te ensinando, te mostrando. Você crê? Ô, irmão, que bênção, porque você está cheio do Espírito Santo, você vai entender. Agora você está vazio, você vai falar assim, pastor, para de falar dessas coisas, porque o senhor está vendo, está terrível. Está terrível mesmo, eu sei. Vamos chorar. Vamos todo mundo aqui, ai, meu Deus, está terrível. Mas aí vem o Senhor e fala assim para mim, filho meu, tem um cântico que a gente canta, né? Chegou a hora de brilhar, você nasceu para mim. Eu ouço, uma música diz, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu para mim. E aí a paz invade o teu coração. Agora, não pense que quando você viver esse momento assim, de você receber essa paz, as pessoas não vão olhar para você e não vão ficar bravo com você. Muita gente vai ficar bravo com você. Vai dizer assim, mas você está alienado. O evangélico é alienado. Não é isso. Hoje nós vivemos numa sociedade muito volátil. Relacionamentos são voláteis. Trabalho é volátil. Negócios mudam rapidamente. Coisas que não davam certo começam a dar certo. Tem um autor que eu gosto, ele não é evangélico, que se chama Zygmunt Baum. Ele defende que nós somos a geração líquida. Tudo é diluído. O relacionamento assim, eu estou apaixonado, eu te amo, eu morrerei por você. Na outra semana, eu te conheço? Quem é você? É verdade. Nós estamos vivendo essa geração. E quando as coisas são líquidas, elas não têm estabilidade. Você não consegue se apoiar numa coisa líquida. Era diferente, por exemplo, com os nossos avós, que quando eles casavam, você sabia que aquele casamento podia ser terrível, mas ia durar até o final. Não é assim? Hoje, ou quando você entrava numa empresa, você sabia que você ia aposentar naquela empresa, não é? Você entrava com 20 anos de idade e ia sair com 50 anos aposentado. Hoje o jovem, é tão líquido isso que ele está numa empresa, quando ele consegue ficar 4 anos numa empresa, é um sucesso. É muito tempo. A mesma coisa acontece na igreja, né? O irmão chega aqui, aleluia, que bênção, o culto foi maravilhoso. No dia seguinte ele fala, desviei. Vocês estão rindo? Vocês nunca viram isso? Como é que você desviou? Você estava lá no manto, xarabalaia. Desviou. E quando a gente está vivendo um tempo de liquidez assim, a estabilidade, a falta de paz é muito grande. A incerteza que vai no nosso coração é muito grande. Você não sabe, por exemplo, e o que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser a semana que vem, não é assim? Mas aí vem a nossa fé e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, dizendo assim, se apoia em mim, segura em mim, porque ainda que o barco balance, ainda que a chuva venha, eu sou o Deus que acalma a tempestade, eu sou o Deus que faço o mar se acalmar na tua vida, sou eu. Aí a pessoa fala assim para você, mas como é que você sabe? O que você vai fazer na sua aposentadoria daqui 15 anos, 20 anos? Você fala, não sei. Então você tem que pensar nisso. Aí você fala, vou pensar. Aí ele fala assim para você, você tem que pensar na escola das crianças também. Mas eu estou pensando. Mas está pensando o quê? Já pôs ela no inglês, já pôs do espanhol. Já não pus ainda, eu vou pôr. Mas não pôs do espanhol ainda. E na aula de natação, no balé. E você está vivendo tudo isso. Mas aí você entra na presença de Deus. O Espírito enche a sua vida. E ele fala assim, sou eu que cuido dos seus. Se você recebeu essa palavra no seu coração, é muito importante que esse momento você entregue sua vida a Jesus. Eu conheço milhares de pessoas aí que estão desigrejadas, afastadas, gente que andou no caminho e se afastou do caminho do Senhor, gente que deixou a vida sufocá-la. Hoje eu quero desafiar você
a ser como a parábola de Jesus, que diz a parábola de Jesus, da parábola do semeador, que haviam vários tipos de solo, mas a semente era a mesma. Eu tenho certeza que você é o bom solo daquela parábola, onde a palavra de Deus entrou e deu muito fruto. Então, como você faz para se tornar esse bom solo? Recebe a palavra de Deus no seu coração. Ora comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor no meu coração como meu Salvador. Todo mal, tudo aquilo que me prende de entender a Tua palavra, eu rejeito e peço que o Teu Espírito Santo ilumine para que eu possa conhecer a Tua verdade, Senhor. Quero andar nos Teus caminhos e ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu creio que Deus já começou um processo aí de transformação na tua vida. E muitos frutos vão chegar até você. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. O nosso programa está terminando e nós queremos convidar você a acessar o nosso site www.igrejaquirios.com.br para continuar ouvindo a palavra, e também você pode baixar os áudios das pregações para estar ouvindo aí no seu celular, no carro, para ser edificado, né, nesses trânsitos tão difíceis de São Paulo. Baixa umas pregações lá, áudio, né? Vai ouvindo no carro, que aí desestressa, né? Vai ouvindo a palavra do Senhor. Eu faço isso. É verdade. E convidar você para vir nos nossos cultos, quinta-feira às 20 horas, sexta-feira... Vem, quinta-feira eu tô aí. 20 horas também, domingo 10 da manhã e 18h30. É isso aí, culto de sexta é culto de cura e libertação, pastor Alu e pastor Joel. Sábado às 10 às 18h30, nós estamos aqui no nosso culto da família. Você é o nosso convidado a estar aqui. Eu conheci uma história interessante de uma irmã aqui da nossa igreja, Solange. A Solange contou para mim que ela acompanhava a gente na rádio e tudo, e ouvia a pregação. Tudo. Aí ela sempre achava que a Quírios era uma igreja muito longe. Muito longe, verdade. E ela morava aqui do lado. Uhum. Aí um dia ela resolveu entrar no site e ela foi descobrir que a igreja era do lado da casa dela. Eu tenho certeza que tem muita gente que deve pensar assim: venha nos conhecer, estamos aqui na Lapa, aqui em São Paulo, é bem facinho de chegar, nós estamos próximos aqui à estação de trem da Lapa e próximo à Marginal Tietê. Amém? Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que você tenha aí uma semana abençoada de vitória, cheia de paz, cheia de graça, e que verdadeiramente mesmo você possa estar, como diz a palavra no Salmo 1, como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Amém, queridos? Vamos orar? Amém. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, pela sua presença na nossa vida, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, a sua palavra encontre lugar seguro, Senhor, em cada coração, e seja, Senhor, nós possamos ver, Senhor Jesus, e colher muitos frutos, Senhor, para a glória do seu santo nome, através de cada mensagem, através, Senhor, de cada, Senhor, momento, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, nos dado. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão, que em nome de Jesus cada um agora tenha uma noite tranquila de sono, Pai. Toda perturbação noturna nós repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos também toda enfermidade, que em nome de Jesus o Senhor derrame saúde, derrama, Senhor, cura, derrama, Senhor Jesus, a paz, Senhor, que vem do alto sobre cada vida. Para a glória e honra do seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, uma semana de vitória, uma semana de bênção, e tudo quanto fizer, prosperará.